8h04, repito a hora, 8h04, é o nosso Chapecó Notícias nesta sua primeira edição, recebendo em mais uma ocasião os candidatos a prefeito de Chapecó. Já fizemos um roteiro que iniciou lá no comecinho ainda do mês de outubro. Depois ouvimos os candidatos a vice-prefeito e agora novamente ouvindo os candidatos a prefeito. São 7 aqui em Chapecó, já passaram pelo programa. No dia 27, Cleiton Fossá do MDB, no dia 28, Cláudio Vinhati do PSB, dia 29, João Rodrigues do PSD, estarão na próxima semana conosco. No dia 3, Márcio Sander, PSDB, dia 4, Leonardo Granzotto do Patriotas e no dia 5, Antônio Valmor de Campos do PSOL. E hoje, nesta sexta, dia 30, é a vez de conversarmos novamente com a candidata Luciane Stobi do PTB, ela que é candidata a prefeita de Chapecó e está conosco em mais uma ocasião aqui no programa na Rádio Chapecó. Estamos na frequência 100.1. Quando fizemos lá a primeira rodada, ainda estávamos apenas no AM, né? Mas agora, ainda mantendo a frequência em AM 1330, mas também em FM 100.1, nesta migração, né, da Rádio Chapecó exatamente no dia dos seus 72 anos, né, comemorados em 23 de outubro, Rádio Chapecó de 1948, e em 100.1, levando informação, prestação de serviço, utilidade pública, enfim, fazendo parte do dia a dia das pessoas há mais de 7 décadas. E nós vamos aqui conversar. A nossa proposta de tempo é a mesma daquela outra entrevista, são 2 blocos de 30 minutos e um bloco de 10. Nós temos aqui as perguntas da emissora, em boa parte baseadas em cima das propostas que estão registradas, né, na Justiça Eleitoral. Depois, ouvindo alguns questionamentos de entidades e instituições que, enfim, foram procuradas, e em cima disso a gente também vai levando o segundo bloco com outra meia hora e um bloco final de 10 minutos para voltarmos a algum assunto que porventura tenha ficado para trás durante a entrevista e para que possamos também ouvir as chamadas considerações finais, né, dos candidatos. Candidata Luciane Stobi, 30 minutos então a partir de agora. Quero agradecer a sua presença, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. Bom retornar aqui ao programa de rádio, especialmente porque aqui o meu tempo é igual aos demais candidatos, né? Enquanto na televisão eu tenho 20 segundos no total e 15 de fala, né? A rádio nos permite aí tempos iguais e fortalece o processo democrático. E eu aproveito essa fala já para justificar aí para o ouvinte. Tenho feito muita rua, né, olho no olho, uma campanha aí muito próxima do eleitor. E eles têm me perguntado, Lu, por que é que você tem tão pouco tempo de TV? Então, vamos explicar inicialmente que esse pouco tempo decorre da legislação eleitoral. A legislação eleitoral dá tempo maior para os maiores partidos e um tempo muito pequenininho. No nosso caso, nós somos só PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do saudoso Getúlio Vargas. Como a gente não tem uma grande coligação, só temos o apoio do Democracia Cristã, então o nosso tempo de TV é muito pequenininho, mas está lá na rede social, então aqui também fica uma chamada, acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Face, tem uma página lá com o nosso plano de governo, para também colaborar com esse momento democrático e dar uma equilibrada nessa injusta legislação eleitoral na distribuição de tempo. Bom, nas propostas, porque se você acessar lá o Divulga Candi, onde tem as candidaturas e os detalhes, né, de cada candidato, também nas chapas para prefeito e vice, há a obrigatoriedade do registro, pelo menos das linhas gerais da proposta de governo, né? Alguns têm isso de forma um pouco mais detalhada, outros de forma mais breve, mas a gente tenta aqui conhecer um pouco mais dessas propostas e a gente, da melhor forma, tenta explicar isso para o nosso ouvinte, porque às vezes são assuntos que passam assim batido na campanha, a gente não aprofunda muito, né? Mas eu quero perguntar aqui já sobre um dos pontos que está lá na proposta de governo, que diz respeito à identificação do perfil dos cidadãos, ou seja, das pessoas que moram em Chapecó, e que seria isso para nortear uma definição de políticas públicas prioritárias e executar ações mais assertivas. De que forma, se eleita, a senhora pretende fazer isso? Qual é a proposta? Explicando um pouco mais aí para o nosso ouvinte. Quando
preciso entender a modelagem do nosso plano de governo, né? Isso é super importante, aqui um alerta aos eleitores. Quando você for escolher, hoje nós temos 7 candidaturas aqui no município de Chapecó. Eu não tenho concorrência em relação à candidatura feminina, porque sou a única mulher candidata no nosso município, né? Mas é importante que você olhe além do candidato, que você verifique se o perfil desse candidato cola com o plano de governo que esse candidato apresenta. Então, o nosso plano de governo ele vem estruturado, primeiro no modelo de governança, que inclui a participação da sociedade civil, do mercado, a participação das universidades, para que os agentes políticos façam a gestão do município, ouvindo as comunidades e construindo essas políticas públicas de forma integrativa. Mas como construir uma política pública sem conhecer o destinatário? Quem vai receber essa política pública? Então, vamos lá. Se eu quero construir uma política pública de saúde, eu quero melhorar o atendimento na saúde, eu preciso saber quantas pessoas são cardíacas no município de Chapecó. Eu preciso saber quem tem diabetes no município de Chapecó. Quantas são gestantes? Quantas crianças estão na primeira infância? Eu preciso ter dados para que eu faça uma política pública e identifique, vamos lá, quantos moradores tem naquele posto de saúde para saber se, em função dessa demanda reprimida, quantas pessoas estão esperando uma consulta com especialista naquela região, para que se determine a abertura do posto de saúde num horário estendido e se leve determinado profissional para aquele local. Então, não se coloca um profissional num local onde não tem demanda. O problema é que, por muito tempo, não se trabalha com dados estatísticos. E se nós não conseguirmos medir, nós não vamos conseguir acertar as respostas adequadas. Isso vai também para a área do esporte, para a área de educação. Vamos investir em políticas públicas voltadas à bocha. Você pode pensar assim, mas e tem gente em Chapecó que joga bocha? Se nós buscarmos dados sobre isso, temos muitas canchas de 48, né, aí nos bairros do município. Por que não temos uma política pública permanente em relação a esse esporte? Porque se desconhece a quantidade de pessoas praticantes desse esporte. Vamos pensar de igual forma no ciclismo. Vamos pensar que nós precisamos ter a tecnologia, que é um dos pilares aí do nosso plano de governo, que vem baseado, então, em humanização, pertencimento e inovação. Mas como chegar a esses dados? De que forma fazer esse levantamento? Tecnologia. Nós vamos ter um banco de dados integrado. Hoje o município já tem um banco de dados do IPTU, por exemplo. Você vai lá comprar um imóvel, você já diz aonde você mora, cadastramento do teu imóvel, e vamos pensar para o futuro. Em alguns países, inclusive, o cadastramento imobiliário é aberto. Você consegue, no mapa Google, chegar na propriedade, saber que tamanho a propriedade tem, qual é a área construída dessa propriedade, qual é o valor de contribuição para o IPTU. Isso também gera controle social em relação à arrecadação tributária. Então, eu pego esse dado que está no banco de dados do IPTU. Eu pego o dado que está no banco de dados da saúde, porque a saúde tem um banco de dados importante também. Eu pego o banco de dados que está lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o banco de dados da escola. Então, eu trago tudo isso para um banco de dados únicos. Hoje não tem isso. Hoje, cada um tem o seu banco de dados. E em alguns setores que você for, eles vão te pedir de novo o teu comprovante de endereço. Mesmo que você mora em Chapecó, tenha imóvel aqui, eles vão dizer, me traz um comprovante de endereço. Ou seja, o município não te conhece. E se o município não te conhece, é difícil ele definir uma política pública. Então, nós precisamos juntar o banco de dados do município num banco de dados único. Esse banco de dados únicos precisa, sim, ser integrado via tecnologia e eletrônico. Então, se eu for atendido na UPA, eu preciso ter o exame que eu fiz na UPA dentro desse meu cadastramento para que o posto de saúde saiba do meu atendimento na UPA. Porque aí eu posso também identificar uma outra questão. Nós precisamos ampliar a saúde da família. O médico em casa, para identificar a causa de tanta repetição de algumas pessoas no posto de saúde. Mas se eu não cruzo os dados e eu não tenho a mensuração disso, fica muito difícil de ampliar o serviço se eu não sei quantos precisam dele. Então, nós vamos unificar o banco de dados que o município tem num banco de dados único, com todas as informações do contribuinte. Esse banco de dados vai estar integrado dentro do município para que também diminua a burocratização. Às vezes você tem que juntar o comprovante de que você é proprietário desse imóvel.
Ah, mas se o banco de dados do município já tem esse dado, para que você tem que juntar de novo a matrícula? Aí você tem mais um custo, porque você tem que buscar essa certidão, trazer para o município, trazer a tua identidade mais uma vez, quando você já tem esse dado cadastrado. Então, nós vamos diminuir burocracia, nós vamos compilar dado num banco único, vamos precisar, sim, de tecnologia. Nós vamos precisar trazer para dentro do município o que a iniciativa privada já faz muito bem. Mas seriam dados assim para consumo interno, eles não ficariam expostos, não Nós ficariam temos... abertos à sociedade. Isso, é consumo interno por quê? Porque hoje nós temos uma lei nacional de proteção de dados. Então, não dá para compilar dado e ficar distribuindo para todo mundo. Não, ele é um instrumento para fazer política pública. Tá? E é assim que a gente vai ser mais assertivo. Não dá mais para fazer tentativa-erro. Aí eu vou fazer tal política pública. Se der certo, tudo bem. Se não der, eu volto atrás. Não, o dinheiro é público e nós precisamos acertar na política. E assim a gente faz conhecendo e medindo dados. E medindo o resultado. Nós precisamos medir o resultado. Essa métrica, ela vai para outras atividades também, como são as atividades de redução de custo, com manutenção de veículos, com aluguéis, que talvez a gente aprofunde na outra pergunta. Bom, também estou conversando aqui com a Luciane Stubb, candidata a prefeita de Chapecó pelo PTB. Não falei no começo, mas falo agora. Tem na chapa como vice Nilson Carnel, que também é do PTB. Bom, nós falamos aqui então sobre essa proposta de identificação do perfil dos moradores de Chapecó. E também, Fábio, quer dizer, não só dos moradores, tá? Do perfil do investidor. Nós precisamos ter esse dado também, que esse banco integrado acaba aproximando e conectando quem tem uma grande ideia com quem quer investir nessa ideia. Eu falei com um empreendedor esses dias e ele tem a intenção de fazer entregas com drone, mas ele precisa de ajuda do poder público para que a ANAC dê liberação para que isso possa acontecer. Então, nós precisamos conhecer qual é o perfil desse investidor, o que nós temos em Chapecó para estimular também geração de emprego. Na sua proposta de governo, que está lá registrada na Justiça Eleitoral, fala da discussão do orçamento com os contribuintes. E isso nos espaços locais do poder. E entre parênteses está orçamento solidário. Esse orçamento solidário seria o quê? Porque já falei com outro candidato dias atrás, né, com uma proposta, com um nome semelhante, que eu não recordo agora, mas mais ou menos o que tentou se implementar, por exemplo, algum tempo atrás, ou foi implementado, acho que em Chapecó também, embora não estava aqui na cidade, mas o PT fez o chamado orçamento participativo quando assumiu importantes estados e municípios do Brasil. Ou é uma proposta diferente? Porque a gente via naquela ocasião muita discussão e pouca resolutividade. Né? De que forma debater um orçamento para que ele realmente seja direcionado às necessidades, mas não ficar debatendo isso à exaustão e não chegar a um resultado positivo. Excelente pergunta, Fábio. Esse modelo de orçamento solidário decorre da minha tese de doutoramento. Então, eu passei aí 4 anos estudando Estado fiscal e tentando entender por que é que o dinheiro é da população. Então, você que está me ouvindo paga o IPTU, você paga o ICMS, que depois volta para o município em parte, você paga o ISS, o teu imposto de renda, ou seja, o dono do dinheiro é a população. A população entrega esse dinheiro ao cofre público e o prefeito é o gestor desse dinheiro. Por que quando o prefeito vai fazer a gestão desse dinheiro, ele não pergunta para o dono do dinheiro aonde você gostaria que a gente investisse? Porque quem conhece a demanda, a necessidade é a população. Estou transitando muito pela cidade e tenho identificado, por exemplo, um problema pequenininho, lá no Borman. Os moradores estão ficando para o lado de fora do posto de saúde. Uma senhora me disse que eu tinha infecção de bexiga. Fiquei para o lado de fora do posto, aguardando o meu horário de consulta, não tinha banheiro, porque o posto não tinha aberto. Ah, mas é uma coisa tão pequenininha? Isso é humanização. É essa moradora que está lá com o seu problema, que consegue identificar qual é a prioridade de investimento, que faz parte da vida dela. Então, nós precisamos, e por que ele é solidário? Porque tem coisa na vida que a gente faz sozinho. Tem coisa na vida que a gente cuida sozinho, da nossa casa, a gente cuida, a gente não precisa do poder público para isso. Mas água, a gente não consegue fazer distribuição, salvo quem tem poço artesiano em casa, né?
A gente não consegue distribuir sozinho. Energia elétrica, educação, saúde, segurança pública, são políticas que nós não conseguimos resolver se nós não tivermos o Estado nos ajudando, Estado no sentido de município. O município existe, então, para entregar para a população serviço público. Só que as demandas são muitas, cada vez maiores. E a arrecadação tributária também tem crescido, mas não na mesma proporção. Ou seja, cresce a arrecadação, salvo essa situação do Covid, né, que deu uma baixa aí, mas historicamente a arrecadação também cresce, mas a demanda cresce mais do que a arrecadação. Então, nós precisamos escolher prioridades de investimento. Mas as pessoas participariam como desse processo? Seria através de conselhos? Temos muitos hoje em funcionamento na cidade, ou a pessoa, por livre e espontânea vontade, poderia participar, ou o município, enfim, a prefeitura vai até o bairro, até o distrito? Como que seria isso? Nós falamos nessa modelagem de espaços locais de poder, tá? Que podem ser nos conselhos comunitários. A nossa proposta tem o fortalecimento das comunidades, então pode ser lá no conselho comunitário do seu bairro, sim. Nós precisamos fazer esse resgate porque hoje, conselho comunitário, nós temos apenas no bairro Saíque, no Bela Vista, dos antigos modelos de conselho comunitário. Temos associações de moradores em muitos bairros, mas nós precisamos desse fortalecimento estrutural. Vamos ver como é que isso acontece na prática? Então, vamos lá. Eu quero construir um ginásio de esportes lá no bairro. Quanto é que esse ginásio de esportes vai custar? Bom, se ele tiver arquibancadas, salas de multiuso, uma quadra e um espaço verde, ele vai custar 1 milhão. Se eu fizer apenas a quadra, ele vai custar 500 mil. Estou aqui chutando valores. Aí nós vamos dizer para a população, olha, a gente tem 1 milhão para gastar. Está aqui o protótipo, a maquete desse empreendimento. Vocês preferem gastar 500 mil num ginásio mais simples, mas assim fazer uma praça anexa com um espaço maior de atendimento ou uma biblioteca? Ou vocês preferem gastar todo esse recurso aqui? Por quê? Se nós gastar 1 milhão nesse ginásio de multiuso, nós vamos faltar dinheiro para fazer a próxima ação. Porque isso não tem dinheiro para fazer tudo. Esse modelo já é realidade em muitos locais. Você apresenta para a população a maquete, o custo exato dessa obra, e a população pode votar localmente, a população pode votar por aplicativo, a população pode participar dessa escolha pública. E isso pode ser feito em todos os investimentos. É a população participando e dizendo assim, isso é importante para Chapecó. Mas como equilibrar isso? Porque não vai virar uma discussão sem fim. Eu entendo que as pessoas elas devem ter, né, direito a opinar onde o dinheiro é investido, né? Mas é também necessário o momento em que o mandatário maior, no caso o prefeito ou a prefeita, não, a gente vai fazer e, enfim, está aqui o investimento, o recurso é esse, tal obra vai sair em tal local. Porque não pode ficar uma discussão interminável em relação a isso, como a gente já viu em algumas outras ocasiões. É por isso que não pode ser um faz de conta, né? Não pode fazer de conta que escuta a população e depois, na hora de definir, dizer, mas eu sou chefe do Poder Executivo, eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí não é solidário, aí não é participativo, né? Essa proposta, ela vem possível de ser com prazo certo. Eu abro a possibilidade de votação disso por aplicativo, por sistema. Vamos lá, a população tem 15 dias para se manifestar. O protótipo está lá no Conselho Comunitário e as pessoas que tiverem interesse vão lá e participam dessa votação. Em 15 dias está encerrado, está colhida a informação. Você pode votar também pelo sistema de forma eletrônica se você não quiser deslocar lá para a comunidade. Ok? Colheu a informação, é isso que a população quer, o gestor tem informação suficiente para tomar a decisão mais acertada. Passa primeiro pelo fortalecimento das lideranças comunitárias, porque ela precisa ter o que a gente chama de escolha orientada. Você precisa saber o que você está escolhendo, qual é o investimento disso e como você vai tornar essa Chapecó de todos nós. Ela é uma Chapecó dos chapecoenses. E é por isso que é importante ouvir a comunidade quando a gente for tomar determinadas decisões. Para não errar, eu costumo usar esse exemplo com as mães. Se você tem um filho em casa com febre, você compra remédio ou pinta a parede? Você compra remédio. Mas você vai ouvir aquele que tem a demanda. Então, a demanda prioritária hoje é saúde. A demanda prioritária é cuidar das pessoas.
E é isso que nós vamos investir as nossas energias para fazer acontecer. 17 minutos de conversa já aqui nesse primeiro bloco com a candidata Luciane Stobi do PTB. Por falar em orçamento, o orçamento do próximo ano, quem define é o atual prefeito, né? Aliás, já sendo, né, assunto na Câmara de Vereadores, porque o orçamento ele é definido em um ano para o outro, né? E os novos prefeitos, a gente não sabe quem vai assumir, quem, né, vence a eleição no dia 15 de novembro, mas quem assumir como prefeito em janeiro vai ter um orçamento elaborado pelo atual prefeito. De que forma conseguir desenvolver as ações no primeiro ano? É um tempo de organizar a casa, sem dúvida, você tem vinculação, né? Então, aquilo que a Câmara de Vereadores, e a importância da Câmara de Vereadores nesse momento, os vereadores que lá estão, pensarem nessa transição, né? Desse modelo de cidade que nós estamos e atentarem-se para as demandas também, né? Olha, 2 demandas prioritárias, atentem-se, por favor, saúde e educação. São 2 pautas que precisam ser cuidadas muito de perto em 2021. E por que isso? Porque nós saímos de uma pandemia que tem o pós-tratamento de saúde e de uma educação que ficou remota praticamente todo ano. Então, isso é pauta prioritária para Chapecó 2021 e é o que a gente espera que nessa modelagem política haja sensibilidade, tanto pelo prefeito que encaminhou o orçamento para a Câmara de Vereadores, quanto pela Câmara de Vereadores na votação desse orçamento. Mas é possível ser feito sim, até porque nós temos muitas possibilidades de recurso que venha de fora, Fábio. Tá? Eu vou falar aqui integrado educação com esporte. O governo federal tem um programa que foi lançado há poucos dias, chamado Brasil em Campo, que o município só precisa ceder a área. O investimento de 1,2 milhões é do governo federal, de forma integral e num prazo de execução de 100 dias. É quase que um centro de multiuso esportivo, né, com quadras, com acessibilidade, pensando aí na inclusão das pessoas com deficiência, um projeto muito bonito, que o governo federal, depois de 5 anos, transfere totalmente para o município, com parcerias públicos-privadas, com possibilidade aí de nós termos também a iniciativa privada junto, utilizando, remunerando a utilização desse espaço público. Então, nós temos muita possibilidade, inclusive, do fundo de infância. Tá? Quando nós falamos aí, estou falando de qualidade de vida, de educação e de saúde, estou falando de recurso que pode vir, sem dúvida nenhuma, de fora, além dos recursos orçamentários. E aí entra um dos nossos projetos, que é o reservatório de ideias. Nós precisamos estar atentos. O projeto Brasil em Campo já foi aprovado, já está valendo, já é lei. E apenas Brasília fez solicitação até agora de 2 espaços. Então, o município tem que estar muito ligado. Abriu essa possibilidade de crédito de dinheiro de graça para vir para o município de Chapecó, que de graça não tem nada, mas que não saia dos nossos cofres, né? Vindo do governo federal, nós temos que ser o primeiro da fila. Dizer, sim, a gente quer esse investimento para cá, porque isso é importante, porque hoje os municípios são quem tem menos recurso. Então, tem que modelar o orçamento, tem que cumprir a legislação de orçamento, mas a próxima prefeita de Chapecó tem que trabalhar bastante para trazer recurso externo para cá e garantir essas prioridades de política pública. Na saúde também tem um projeto de lei específico do governo federal, que se você ampliar o horário de atendimento da saúde, o governo federal repassa recurso. Então, nós temos os mecanismos para fazer acontecer, respeitado o nosso orçamento, mas também trazendo mais recurso externo para dentro do município de Chapecó. Temos pouco mais de 9 minutos ainda para finalizarmos esse bloco. A senhora fala na sua proposta em desenvolvimento regional, certo? E aí seria uma discussão de desenvolvimento das cidades limítrofes ao município. Então seria Chapecó e as cidades do seu entorno. O porquê disso, qual é a importância de discutir essas questões com as cidades que estão próximas? Hoje eu estou professora do mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional e a gente tem feito muita construção e muitos alunos estão pesquisando isso, né? Hoje nós estamos encostados em Guatambu. Quantas pessoas que me ouvem hoje que moram em Guatambu e trabalham em Chapecó? Qual é a implicação disso? É uma implicação de trânsito, inclusive. O teu acesso é pela senadora Atílio Fontana. Cordilheira Alta, estamos tão próximos de Cordilheira Alta, com uma expansão territorial muito possível para a região leste, inclusive, do município. Então, quando nós pensamos Chapecó, nós precisamos pensar no nosso plano diretor, nas conexões com os nossos municípios vizinhos, para pensar o trânsito local. Se Cordilheira está crescendo, se Guatambu está crescendo, que implicância isso tem com Chapecó?
e Chapecó é um polo. Então, o prefeito, a prefeita de Chapecó da próxima gestão precisa ser quem converse com os prefeitos da região para pensar desenvolvimento territorial, expansão territorial conectada, extensão de via, quando nós falamos aí contornos, extensão de via, mas também pensar em novas matrizes econômicas que gerem conexões de desenvolvimento. Nós estamos numa sociedade digital. A inovação está aí. É possível você prestar serviço para Chapecó estando em Cordilheira. Mas em alguns momentos você precisa se deslocar. Então nós precisamos criar essa discussão regional para que nós possamos desenvolver atividades econômicas aqui que atendam Cordilheira. Que Cordilheira consiga desenvolver atividades lá que atendam Chapecó. E a gente possa pensar essa nossa região, que logo, logo vai estar misturada com uma região metropolitana, de forma conjunta para não criar gargalos. Daqui a pouco eu fecho uma importante via de acesso, porque autorizo uma determinada construção e impeço uma conexão com o município vizinho. Mas também passa pela discussão de desenvolvimento econômico. Porque, repito aqui, as pessoas estão circulando. Território, marcação territorial, já não é mais a definição mais importante, já não separa as pessoas. Só que os orçamentos, sim. O orçamento de Chapecó é só de Chapecó, de Cordilheira, só de Cordilheira, de Guatambu é só de Guatambu. Por isso, esse esforço conjunto para novas matrizes econômicas, com uma economia criativa em que todo o nosso entorno sai ganhando. E o nosso orçamento bem maior que o dos outros municípios, talvez maior que todos os outros juntos, né? Sim, sem dúvida. No seu programa de governo fala-se em defender mudança do traçado da SC 283. Nós temos a 283 para o oeste e para o leste, né? Se a gente falar aí de quem vai a São Carlos, né? Ou então quem vai a Seara Concórdia, né? Isso possibilitaria, segundo sua proposta, uma rota alternativa de acesso à região oeste da cidade. Estou tentando aqui entender essa proposta, seria a defesa dessa mudança, e até pergunto de que forma isso poderia ser possível, já que trata-se de uma rodovia estadual, uma SC, de responsabilidade do governo do estado e não do município. E é por isso que prefeita é gestora e precisa se conectar na defesa da sua cidade e buscar esse apoio externo, sim. Esse projeto não é da cabeça da Luciane, né? Ele já existe, inclusive, com levantamento ambiental de traçado. Só que a gente não vê essa discussão vir à tona e é uma obra extremamente importante. Pensa comigo que os caminhões de suíno que entram em Chapecó hoje vêm pela rua Uruguai e na General Osório ele se distribui. Não tem outra forma de acesso. Precisa vir, precisa atender o frigorífico. Nós temos rotas de caminhões, que não são só de suínos, que fazem esse acesso, né? E aí nós temos um problema de mobilidade urbana na distribuição também disso e na criação de uma rota específica para caminhões em Chapecó. Como a gente faz isso acontecer? Essa rota nova da SC, ela deixaria de passar pela Uruguai, sairia no acesso ao município. Seria uma rota nova, então, na parte leste. Na parte leste. Quem vem Concórdia, Seara, destino Chapecó. Isso. Vai por trás, pega o Distrito Industrial, tá? Passa lá atrás do nosso Distrito Industrial, sobe próximo ao Jardim do Éden, por trás, vai entrar na rota de acesso ao aeroporto, e o projeto inicial é entre a bifurcação do contorno viário e do acesso ao aeroporto, essa pista passa no meio e vai sair lá na Randon, na Universidade Federal, naquele contorno. Por que essa obra é tão importante? Porque quem vier de Seara, quem vier de São Carlos e quiser ir para o Rio Grande do Sul, não vai mais precisar usar a senadora Tílio Fontana, a São Pedro. Então, ela também é uma rota extremamente importante para resolver problema de trânsito na região da IFAP, porque ela cria essa rota alternativa com muita facilidade. E nós também conseguimos fazer com que esses caminhões que tenham uma rota específica, deixando de transitar no centro da cidade de Chapecó. Precisamos sim criar essa rota, por quê? Porque nós temos a agroindústria aqui como a nossa forte matriz econômica, que precisa ser abastecida. Dentro da cidade seria de responsabilidade do município? Ela não passa por dentro do município daí, né? A SC passa... Não, sim, mas dentro da área... sim, né, dentro da área do município. Não, é investimento... A gente tem a SC 283, que é uma rodovia estadual de responsabilidade do Estado, mas e aí como que ficaria esse trajeto entre as duas pontas, entre o leste e o oeste? Seria, então, uma
uma via de responsabilidade do município? Depois que ela é edificada, por exemplo, hoje nós estamos cuidando de responsabilidade porque está dentro do nosso trajeto urbano disso. Mas a construção dessa rodovia é de competência por CSC do governo do estado, mas o aporte de recurso era do governo federal no projeto que está sendo discutido. Então tem que ser uma pauta prioritária, só que assim, isso vai acontecer, Luciana, em 2, 3 anos. É uma obra enorme. Né? Mas é uma obra importante que, se nós não trouxermos para a discussão agora, nós começamos a criar gargalos de mobilidade urbana. Então, tem que sim colocar esse projeto embaixo do braço e brigar por ele, né? E dizer isso é importante para Chapecó. Na época que eles vieram fazer o levantamento aqui, inclusive eles foram fazer alguns levantamentos perguntando se era importante para Chapecó. Levantamentos iniciais. É importante para Chapecó essa obra? Eu disse, ela é fundamental para Chapecó. Ela não é só importante. É importante para o transporte, é importante para a matriz econômica, é importante para a mobilidade, dá reflexo no nosso trânsito, resolve gargalos de trânsito, e é por isso que a gente tem ela aí como pauta para o próximo governo. Temos 2 minutos ainda para encerrarmos esse bloco. Fala-se muito em obras, fala-se muito em investimentos, mas eu estou pensando no orçamento, e o orçamento sempre é projetado maior do que a arrecadação acaba se confirmando, né? O orçamento hoje tudo bem superior a 1 bilhão. Mas, né, às vezes não chega a isso, né? Ou quase nunca chega no valor total da arrecadação. Como projetar obras e investimentos no município com um orçamento que é sempre tão apertado, com os repasses que são constitucionais, né? Saúde, educação, tem folha de pagamento, tem alguns compromissos, né? de prefeitos anteriores que estão aí para serem honrados também. Não sobra muito dinheiro. Não. O segredo da gestão é prioridade. É importante a rodovia, não vai ser dinheiro nosso, é importante a rodovia. Mas o que é mais importante? Mais importante é saúde e educação. É cuidando das pessoas. E aí nós precisamos olhar para esse orçamento e dizer, a prioridade para nós é cuidar da saúde das famílias chapecoenses. É valorizar o profissional da saúde e o profissional da educação. É ter um ambiente escolar, e a gente vai tratar depois aí dos centros integrados de infância, em que eu respeite o desenvolvimento da criança. Ok, é que nem mãe faz gestão de casa. A gente primeiro cuida da saúde, da comida, a gente organiza, para depois pensar em ampliar a casa. Então, obra é um segundo momento de investimento. Quando nós garantimos que temos uma população saudável e que nós temos qualificação profissional, nós geramos renda, nós geramos desenvolvimento. É assim que a gente trabalha. O orçamento de Chapecó é um orçamento respeitoso, né? Nós temos aí previsão de 1 bilhão e a gente já efetivou mais de 700 milhões no orçamento desse ano, que efetivamente entrou nos cofres públicos, apesar de toda a situação. Então, não dá para pensar que vai mudar Chapecó de lugar esse orçamento. Também não é tanto assim, mas é possível que se faça. E eu repito, tem esse investimento de esporte que é alto, é 1,2 milhões, que não é dinheiro nosso. É encontrar os projetos que tenham recurso externo para vir e aí sim pensar grandes obras. Associação Hospitalar Lenor Vargas Ferreira. O HRO é referência em diversas altas complexidades. Atualmente não há tratamento pelo SUS para pacientes graves em cardiologia, que necessitem de intervenção imediata. O senhor ou a senhora defende que Chapecó, a cidade mais populosa do Oeste, tenha seu centro de referência em cardiologia? Então, posso contar o tempo de 30 minutos a partir de agora. Sim, inclusive tenho aqui nas minhas anotações com a discussão sobre saúde. Eu fiz uma reunião esses dias para a gente compreender ainda mais essa situação das especialidades, né, das altas complexidades, e uma das pautas que está apontada aqui é que a gente realmente pleiteie a cardiologia, porque os nossos pacientes hoje são todos levados a Xanxerê, né? Então, Chapecó já comporta, sim, e extremamente importante, até para evitar esse deslocamento, as famílias tendo que ir, né, a Xanxerê, acompanhar lá, ficar hospitalizado lá. Então, a briga, sim, por pleitear a especialidade de cardiologia para cá, em alta complexidade, e cuidar do nosso hospital também. Nós precisamos desadensar um pouquinho o hospital regional. Então, ela inclui aqui uma outra política, é criar um centro de especialidades
e equipar mais os postos de saúde para que a gente não desloque todo mundo para o regional. A manutenção do hospital regional ela é mais cara, porque a estrutura de um hospital é uma estrutura muito mais complexa do que de um posto de saúde. Então, nós precisamos, sim, em algumas unidades de saúde, ter um equipamento de ultrassom, de raio-x, para não ter que, em cada situação, deslocar o hospital regional, usar toda aquela estrutura do hospital regional numa situação que você poderia resolver na unidade de saúde. E também um centro de especialidades para pequenos procedimentos que não dependem de toda a estrutura hospitalar. São situações de cirurgias mais simples, de procedimentos, muitas vezes, né, que as pessoas necessitam e que não precisam de estrutura hospitalar. Então, está dentro do nosso plano também a possibilidade desse centro de especialidades, a ampliação de atendimento mais especializado no posto de saúde para diminuir e deixar o hospital realmente para as altas complexidades e para as situações de emergência. A orientação sempre buscar primeiro a unidade de saúde, depois, se for o caso, a UPA ou pronto atendimento e, por último, o hospital, certo? Mas as unidades de saúde elas não funcionam 24 horas. E aí, como faz? Então, eu já tinha falado antes sobre essa questão do governo federal, inclusive repassar recurso por esse programa de saúde para os municípios quando eles estendem horário de atendimento. Então, a nossa pauta, Fábio, é primeiro, abrir os postos de saúde 24 horas até limpar a pauta. Tá? Nós temos muitas pessoas esperando. Ontem à tarde eu conversei com um senhor que está com rompimento de tendão do calcanhar, aguardando atendimento há quase um ano. Está lá com procedimento e põe bota para tentar resolver esse problema. Oftalmo com problema, ortopedista com muita espera, as mulheres que estão, na sua maioria, mulheres aguardando vascular, cirurgias de varize. Eu repito o que eu falei antes, quando a gente está com problema de saúde em casa, a gente não pinta a parede, a gente cuida da saúde. Então, nós precisamos direcionar os nossos esforços para isso. Então, abriremos os postos de saúde em horário prolongado, vamos limpar a pauta da saúde primeiro e depois a gente organiza. Olha como isso é conectado. Aí nós vamos ter um banco de dados, nós vamos conhecer esse usuário e nós vamos saber qual é a demanda de cada região. Tá? E a partir disso, nós vamos dimensionar os horários de atendimento. Especialmente, vou falar aqui do interior. A região do Borman, um posto de saúde fechando meia-tarde, e essas pessoas se deslocando até a UPA. A cidade tem que ser pensada junto. Primeiro, que quem precisa de atendimento na UPA já não está bem. E aí ele tem todo esse período de deslocamento. E tem também um problema de mobilidade urbana, tem um problema de trânsito, tem tudo isso que precisa caminhar junto. Então, a proposta é, abre sim os postos de saúde 24 horas, faz uma integração aí de forma conversada com os nossos profissionais da saúde, para que eles possam colaborar nesse primeiro momento, estendendo esses horários de atendimento e depois volta à normalidade com uma agenda aberta, em que a pessoa conheça o dia em que ela vai ter a sua consulta, um dia em que será o seu procedimento. Com investimento? Sim, tem previsão de investimento, porque tem política pública federal, inclusive, destinando recursos para isso. Bom, essa área da saúde sempre gera bastante discussão, né? E a gente já falou aqui em outras ocasiões, e naquela primeira entrevista, né? Quando se fala em saúde, a gente fala, claro, do hospital regional, mas está sendo muito debatido ultimamente o hospital da criança, né? Que, aliás, leva o nome da dona Augusta Miller Bonner. Em meio a essa campanha, deu para clarear um pouco em relação à questão do hospital da criança? E a questão é a regionalização também, né? Hoje ele é um hospital municipal, mas atende a região. Então, a gente tem que pensar em transformar ele em um hospital regional. O Hospital da Criança, por quê? Porque quando nós tornamos o Hospital da Criança um hospital regional, nós conseguimos também buscar recurso. Do que hoje Chapecó custeia quase que na totalidade, a gente consegue trazer recurso dos outros municípios, porque pensar aqui que a saúde ela é tripartite, né? São recursos da União, recursos dos estados e dos municípios. No momento, o que nós não podemos é fechar a porta de atendimento. É dizer assim, nós não vamos mais atender porque a gente está atendendo crianças dos municípios vizinhos. Isso é totalmente contra o que a gente defende como política pública, que é humanização. O que nós precisamos, regionaliza, e aí essa possibilidade de regionalização é de ampliação de recurso com coparticipação também dos municípios vizinhos. E amplia atendimento, porque as nossas crianças precisam muito desse atendimento especializado. Eu sou tão defensora assim do Hospital Materno Infantil, porque há 20 anos atrás eu tive uma gravidez de risco e na época nós não tínhamos UTI neonatal.
E quando o médico me atendeu e disse, Luciane, para o hospital, porque você vai ter um nenê, eu tinha 5 meses e meio de gestação, o nenê vai nascer, eu disse, doutor, faz alguma coisa, por causa do risco de perder essa criança. Ele disse, não tem o que fazer. Nós não temos UTI neonatal. E eu sei que a mãe que me escuta hoje, desculpem porque isso realmente me emociona, a mãe que hoje vai com uma gravidez de risco para o hospital e conta com uma UTI neonatal, não quer saber se o dinheiro é de Chapecó, se o governo é do governo do estado. Eu cheguei a dizer para o meu médico na época, olha, doutor, fica com a minha casa, fica com o que o senhor puder, mas salva essa criança. E não tinha o que fazer. Então, quando a gente fala que saúde é prioridade, é para isso. Porque se nós perdermos uma vida, nós perdemos tudo. E regionalizar é dizer para a mãe de Xaxim, de Cordilheira Alta, vem que a gente também te ajuda, porque o problema é de Estado e não é um problema de divisão territorial. Então, quando a gente fala de saúde, gente, é somar esforços, sim. Não é um problema, não é uma discussão de época de política, não pode ser uma questão de 4 anos. Nós temos que pensar de gerações que estão vindo, nós temos que pensar nas complexidades das enfermidades que estão vindo. E nós não podemos fazer de conta que eu quero governar Chapecó para 4 anos, eu quero pensar se o meu orçamento dá conta de cuidar disso. Se tiver que ir a Brasília e ficar brigando por esse recurso, a gente briga por uma vida a mais. E eu acho que tratar o Hospital Materno Infantil é tratar de vida e nós precisamos somar esforços com toda a região oeste para isso acontecer. Informam aqui, eu não acredito na fonte aí, o Jonas, um abraço, obrigado, diz que hoje está completando 34 anos o Hospital Regional. Por coincidência, tratamos aqui do hospital. Obrigado aí pela informação. Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região, o Liseu fez um questionamento aqui que é interessante, e eu aproveito aqui nessa entrevista, ele preside a coordenação municipal, fala da proposta de emenda constitucional 32, que diz respeito à reforma administrativa. Dizer assim que, se aprovada, libera possíveis negociatas entre dinheiro público e dinheiro privado, permitindo, inclusive, que prefeitos possam fazer qualquer negócio com o dinheiro da prefeitura e as empresas privadas por decreto. Pergunto qual é o posicionamento do candidato ou da candidata a favor ou contra esta reforma administrativa, a proposta de emenda constitucional 32. Nós temos 2 situações, sabe, Eliseu, que precisam ser cuidadas. Primeiro, por que a gente fala tanto em abrir para capital privado? Porque se discute muito eficiência, né? Que precisa dar resultado de eficiência. Mas nós também temos que entender de que todo esse tempo quem toca a máquina pública tem sido servidor de carreira, que está desestimulado porque em muitas situações não existe um plano de cargos e carreira efetivo, né? E isso precisa ser valorizado. Olha os nossos profissionais de saúde. E ontem, por acaso, eu conversei com uma menina e ela disse assim, eu estou saindo aqui agora do hospital de campanha e estou indo para o hospital regional. Isso é normal em quem é profissional da saúde ter dupla jornada. Ele atende em 2 locais. Pela possibilidade que dá o 12 por 36, ele trabalha 12 horas num lugar, ele trabalha 12 horas no outro espaço. E mesmo assim, ela disse, eu não tenho a qualidade de vida que eu gostaria de ter com a remuneração que eu recebo. Esse profissional não está mais querendo ficar no local. Então, nós precisamos, primeiro, valorizar o profissional da saúde e aqui também o profissional da educação. Isso é pauta prioritária. E eu repito aqui, a pandemia nos ensinou que o que vale são as pessoas e que esses profissionais, incluindo também segurança pública, foram linha de frente e seguraram isso. Então, a gente tem que pensar em plano de cargos e salários para o profissional dizer, eu quero ficar, eu quero me qualificar, vale a pena estar aqui, eu tenho dado, e muitos têm dado o seu melhor para isso acontecer. Agora, nós temos que fechar a porta e impedir novas modelagens de contratação? Não. A gente tem que valorizar, vou falar de saúde um pouco, a gente tem que valorizar muito o Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem e que tem que, sim, concretizar cada vez mais o SUS. Mas nós estamos num mundo em que a tecnologia nos fornece muitas alternativas, como é o caso da telemedicina. Nós temos hoje a possibilidade, falando de gestão de água, aqui nós estamos falando de reforma administrativa, mas isso tudo está conectado, que é a possibilidade de investimento privado, que é a possibilidade de nós estabelecermos metas, cumprirmos com as empresas públicas, mas em não havendo resposta com eficiência, sim tem investimento privado nisso. Então, é necessário que se cuide efetivamente de valorização de servidor, para que o servidor queira estar e faça o melhor de si, mas não dá para fechar a porta para alternativas, porque essa sociedade 5.0 está evoluindo e nós precisamos acompanhar esse processo de evolução. Mas essa proposta, a senhora acredita que possa abrir margens assim para as chamadas negociatas? Sem essa legislação, já se tinha margem para muita coisa nesse país, e é por isso que a gente está aí com uma campanha
limpa, com uma campanha nova, com uma campanha que propõe o diferente, a participação. Nesse país, legislação por si só nunca foi mecanismo suficiente para impedir que fizesse coisa errada. O que nós precisamos é fazer a escolha certa de quem vai estar na gestão. E quando nós falamos em humanização, a gente fala em humanização do servidor, em humanização do atendimento, do tratamento dos servidores públicos também, a qualidade de vida do servidor público. Abre margem para que haja negociação. Se o gestor for corrupto, ele vai fazer a coisa errada, vai fazer a coisa ilegítima, dando golpe na própria legislação. Então, não é só a legislação, é claro. Eu sempre repito, eu prefiro o governo das leis ao governo dos homens, porque a lei tem sido um termômetro, lei de responsabilidade fiscal tem sido isso, a lei da ficha limpa, em que pese todos os questionamentos, né, que às vezes a gente gostaria que fosse efetivo e nem sempre o é, mas a legislação tem dado termômetros nesse país, sim. Mas a pessoa que tem caráter, e aí eu quero falar diretamente ao eleitor, olha para a vida do teu candidato. Para ser honesto, não precisa de legislação. Para ser honesto, precisa ter um núcleo duro de caráter. E você dizer, é isso que eu quero. E aí a transparência do investimento do recurso público. População chapecoense entrou 1 bilhão de orçamento. Esse valor do orçamento foi investido aqui, aqui e aqui. Quando isso é transparente e essa prestação de contas, ela é compreendida pela população, não precisaria nem ter legislação. A Bíblia diz que a lei existe por causa do pecado. E se está se fazendo muita legislação, é porque tem muita gente fazendo coisa errada. Então, nós precisamos realmente apostar no caráter, na história de vida de quem está na gestão e construir coletivo. Temos 12 minutos e meio de entrevista nesse bloco, são 30. Então, nós passamos um pouco da metade. Hoje, conversando com a Luciane Stobi, Luciane, que é vice, a Luciane que tem como vice o Nilson Carnel, chapa pura do PTB. O Nilson vice, a Luciane Stobi, candidata a prefeita. Já que falei aqui do sindicato, como a senhora vê o papel do sindicato dos servidores públicos? Ele é importante? Não tem tanto servidor assim sindicalizado? Como deve ser essa conversa, se eleita agora no dia 15 do mês de novembro? Compreendam qual é a nossa estrutura do plano de governo. Ela fala de pertencimento. E ela fala de sociedade civil ajudando a construir política pública. O que é o sindicato, senão uma organização da sociedade civil, especialmente uma organização de classe, capaz de discutir as situações específicas porque conhece a realidade. Nós vamos construir um governo que dialoga com as pessoas. Nós vamos construir um governo em que todos são convidados a sentar na mesa e encontrar a melhor solução. De forma muito clara. Isso é possível? É. Isso não é possível? Não é. E quando o não for a resposta, o não vai ser a resposta fundamentada. O que deixa as pessoas chateadas, incomodadas, desiludidas? É quando o teu não tem fundamento. Agora, quando você consegue construir em conjunto, e não só os sindicatos, toda a sociedade civil está convidada para discutir em conjunto. Nós não temos dúvida de que desenvolvimento se constrói ouvindo todas as partes. Se constrói ouvindo o poder econômico, se constrói ouvindo a classe trabalhadora, se constrói ouvindo as universidades, se constrói ouvindo tecnologia, se constrói no conjunto. É a cidade que nós queremos. Essa noção de pertencimento não exclui ninguém. E por isso o diálogo está aberto, sim, para construir. Até porque eu sou uma apaixonada por organização comunitária. Tá? Repito aqui, a minha tese de doutoramento fala de espaço local de poder. É nesses espaços da comunidade, da organização comunitária, do conselho, do bairro, dos sindicatos, das associações comerciais, dos grupos. Nós estamos recebendo muitas pautas, por exemplo, do pessoal do Conselho de Saúde, da OAB, do Conselho de Engenharia, do pessoal do cinema. Então, que bom que nós estamos vivendo esse momento em Chapecó. Que bom que as entidades estão dizendo, nós queremos participar das escolhas públicas. Nós estamos alimentando os cofres públicos, nós queremos participar das escolhas públicas. Isso é um momento muito rico para a democracia e eu espero que ele não termine com o processo eleitoral, que a gente consiga mudar essa forma e fazer uma gestão em que todos fazem parte. A gente já viu embates grandes, né? Não só do Sindicato dos Servidores, mas também outras representações. E muitos dizem assim que os sindicatos, na sua maioria, têm o viés político que é muito à esquerda. E que, inclusive, integrantes da estrutura sindical também têm ligações partidárias, né? Então, por isso, a pergunta do relacionamento, né? De um prefeito ou de uma prefeita com uma organização dessa natureza.
Minha concepção é de que quando se faz a coisa certa, ela não deve ser feita de forma ideológica, é porque é para o A ou porque é para o B. Valorização de servidor público não tem bandeira. Valorização de servidor público não tem cor, ele é servidor público. E nós precisamos quebrar esse conceito de que o A é contra o B, que é contra o C. Nós somos a favor de transparência, nós somos a favor de uma gestão pública eficiente, numa gestão pública que inclua as pessoas, numa gestão pública que não faça uso indevido do dinheiro público, uma estrutura de governo que não seja usada a favor de ninguém. Somos contra qualquer modelo que as pessoas usem a estrutura para a sua ideologia. Nós vivemos isso no Brasil. Pessoas que usaram a estrutura do Brasil em favor de uma ideologia política. Chega disso. O dinheiro é do povo. A gestão do município tem que ser feita de forma coletiva e o dinheiro tem que ser aplicado no local certo. Não tem espaço para bandeira ideológica. Isso custou muito caro para o Brasil. Essa bandeira ideológica de política custou muito caro para o Brasil. É momento de nós fazermos uma gestão enxuta, uma gestão transparente. E aqui tu me lembrava do Nilson Carniel, o Nilson que é nosso candidato a vice-prefeito e que tem 29 anos de trabalho na agroindústria. Hoje o Nilson trabalha com planejamento na Aurora Alimentos e começou na base, na linha de produção e construiu mostrando que sim, com muito trabalho, com muito esforço, com muita honestidade, a gente cresce na vida. E o Nilson tem falado muito sobre essa questão de nós replicarmos modelos em função até de sua formação, né, de gestão, de planejamento, de fazer gestão das coisas públicas olhando para o resultado. O que a população quer? A população quer que se gaste menos com manutenção de veículo, que se gaste menos com aluguel e que se sobre dinheiro para gastar com o que interessa. E é assim que nós vamos fazer. E se isso faz bem para Chapecó, a gente conversa com as entidades que queiram o bem de Chapecó, mas nunca na defesa de uma bandeira ideológica. Falar em entidades que queiram o bem de Chapecó, no seu entender, e a senhora já esteve, inclusive recentemente foi secretária de Defesa do Cidadão, mas atuou também na habitação e outras áreas, né? Ou seja, esteve dentro da administração pública. Tem alguma entidade, alguém assim que ficou meio de fora das discussões, assim, meio que abandonado, que precisaria voltar à discussão ou não? Como eu falei antes, a gente está com muita manifestação voluntária das entidades, né? O que a população começou a perceber, principalmente as entidades organizadas, né? Por classe, muitas vezes. Como nós falávamos antes, a OAB, o pessoal da arquitetura, né? O Conselho Regional, da Saúde, a SEC fez movimento, a JCI fez movimento, o grupo de empresários da região da IFAP fez esse movimento também, e estão querendo, o pessoal do Cinelo, do cinema. Então, inclusive nós estamos recebendo cartas de fora, né? Da Fundação, eu olhei ontem, a gente recebeu, existe uma entidade defendendo a primeira infância, isso, claro que é em função até do nosso perfil, né? O nosso plano de governo tem a primeira infância como uma defesa. Então, as pessoas entenderam assim, eu posso participar. E mais, eu entendo do que eu estou falando. Quando eu recebo um documento que vem do Centro Empresarial Chapecó, é porque eles entendem do que eles estão falando, é a vivência deles. E eles estão trazendo essa contribuição. Quando o pessoal da infância, da primeira infância, propõe, é porque eles vivem isso. São entidades que têm muitos anos de atuação e que precisam, sim, ser ouvidos. E se alguém que está ouvindo o programa nesse momento quer ser partícipe dessa construção, eu quero te dizer que o plano de governo ele é alinhado em 3 pilares, que é a humanização, o pertencimento e a inovação. Ele está construído sobre um modelo de gestão que é a governança, mas tem muita coisa para vir, que pode ser construída em conjunto. E vou usar um exemplo. Nós vamos fazer uma live na semana que vem, no dia 4, às 21 horas, e aí está convidado a acompanhar nas redes sociais, para discutir qual é a melhor alternativa para os animais abandonados. E nessa live nós vamos ouvir as ONGs, os cuidadores que são individuais, as clínicas que prestam esse serviço, às vezes voluntário, para juntos nós pensarmos qual é a melhor alternativa. Porque não é da cabeça de alguém que não conhece a realidade que a política pública que dá resultado acontece. Ela acontece quando quem entende tecnicamente da solução
se agrega para discutir esse tema. Então, todos estão convidados. Se alguma entidade ou associação ainda não fez, utilize os nossos canais e vem junto para a gente fazer essa Chapecó que a gente quer. Estamos chegando a 21 minutos de conversa aqui no segundo bloco, hoje com a Luciane Stope, candidata a prefeita de Chapecó pelo PTB. A Lenir, que coordena a Associação dos Hipertensos e Diabéticos, nos encaminhou aqui uma pergunta. Em sendo eleito ou eleita, de que forma serão indicados cargos de chefia do seu governo? Serão meros politiqueiros, candidatos a vereadores não eleitos, sem capacidade, que irão assumir vagas, ou serão técnicos respectivos a cada secretaria, inclusive usando servidores públicos de carreira, muitos de extrema competência, economizando assim altos salários com comissionados? Sim, Lenir, quando a gente fala de eficiência, a gente fala disso. E eu fiz essa fala no último debate. Todo mundo falando de um governo técnico, nós temos que começar a olhar para os currículos dos candidatos a prefeito também. Se você quer fazer governo técnico, você precisa também ter essa formação para poder direcionar isso com competência. E esse é o nosso alinhamento, tá? Quando eu tenho um secretário técnico que conhece o que ele está fazendo, que entende de política pública, e aí tu disse muito bem, nós temos inúmeros servidores públicos que estão dentro da estrutura há muito tempo e que sabem do funcionamento e com capacidade, inclusive, porque se capacitaram nesse tempo para exercer cargos de chefia. Quando nós temos um secretário de capacidade técnica, nós podemos, inclusive, reduzir os cargos que vêm depois. Nós podemos ter menos diretor e menos gerente, porque eu tenho uma estrutura já estabelecida com servidores públicos que têm conhecimento de causa e que podem ser orientados ao cumprimento dessa política pública específica orientada pelo secretário. Então, o governo será um governo técnico, porque é assim que nós vamos fazer um governo eficiente. Não tem mais possibilidade de erro e de acerto. Ela precisa ser uma política pública assertiva. Segunda situação. Mas o vereador foi secretário. Também não tenho posicionamento favorável a essa situação, por quê? Sempre que eu sou candidato a vereador, eu tenho um perfil. O perfil de legislativo. O perfil de executivo é um perfil diferente. Se eu estou vereador e eu vou para uma pasta e ainda tenho pretensão de concorrer a vereador depois, é a tal da frase do Aristóteles do governo dos homens, apaixonados. E aí eu posso agir de forma inadequada pensando na minha próxima eleição. E é por isso que Luciane Stope também será prefeita 4 anos sem reeleição, porque não defendo reeleição no executivo. O governo precisa ser feito para Chapecó e não um projeto político pessoal do candidato que quer ser prefeito, para depois ser deputado, para depois ser governador, para depois ser senador. Nós precisamos pensar a nossa Chapecó. A prioridade é a nossa Chapecó. Então, é sim governo técnico, é sim governo construído a partir também das capacidades, das habilidades dos servidores públicos em cargos de gestão. É um governo que vai medir o resultado. É um governo que vai ter uma central de informação de tecnologia que vai me dar dados estatísticos se o serviço está sendo entregue para a população e se não está sendo entregue, qual é o problema? Onde é que está o gargalo dessa situação? Essa é uma situação que a iniciativa privada faz muito bem e que nós precisamos aprender a fazer com tecnologia. E aqui fica um chamado, e Chapecó tem crescido como um polo de tecnologia, para que a gente possa trazer toda essa criatividade do setor tecnológico para dentro do município, para a gente poder computar dado, tornar efetiva essa prestação e fazer de forma técnica. Quando for transparente, cargo nenhum se sustenta se não for eficiente. Isso é extraordinário. Você vai ter que prestar conta das suas coisas. Então, você coloca um cara técnico lá, ele vai saber. Vou falar aqui em algumas questões como agricultura familiar, que a gente precisa investir forte em agricultura familiar. A gente precisa dar alternativas para essa nossa matriz produtiva, que vai desde a produção de banana, que a gente já tem exemplo aqui, até a produção de chá, até a produção de a gastronomia rural, a gente gerar renda, mas a gente tem que ter a cabeça aberta. E o mundo está cheio de pesquisa boa. Eu digo na rua, nas minhas andanças, que não precisa nem ser inteligente. A gente pode copiar o que já deu certo. A Universidade Federal de Minas tem um projeto maravilhoso sobre manutenção das estradas do interior.
com programação. Isso é tecnologia. Você sabe exatamente quanto tempo a rua precisa para ser conservada. Ah, deu chuva, que período é de chuva? Não tem mais que ser assim, olha, eu ligo para a secretaria e digo, a estrada aqui tem um buraco. E aí a máquina sai e vai consertar aquele buraco e volta para o parque de máquinas. Não, esse serviço precisa ser um serviço continuado, não pode ser motivado pelo problema. Ele tem que ser motivado pelo planejamento, até para que a gente possa escoar com tranquilidade a produção rural. Então, é sim, Lenir, governo técnico, tenha segurança disso. Tá? Minha vida profissional e técnica mostra que nós precisamos, sim. E por isso que eu digo, cola no candidato. Olha para o perfil dele para ver se isso está de acordo com o discurso que ele constrói. Vamos ter um governo que vai valorizar o servidor, e por isso no início da gestão nós faremos essa identificação, que a gente fala de banco de dados únicos, nós também vamos olhar para o nosso servidor. Será que o servidor público está no local que está de acordo com a habilidade dele? Porque às vezes a gente tem uma preciosidade capaz de ajudar muito na gestão, que está lá numa atividade burocrática sem poder usar a sua criatividade e as suas habilidades em favor da gestão pública. Temos ainda 3 minutos nesse bloco. E a senhora falava de vereadores, e foi perguntado aqui também sobre vereadores eleitos ou não eleitos, assumir secretaria, né? Relacionamento com a Câmara de Vereadores. Porque quem concorre de chapa pura e, né, tem o apoio da Democracia Cristã, os candidatos são todos do PTB. Dificilmente quem tem chapa pura vai fazer maioria. A gente sabe que sem maioria as coisas são mais difíceis na Câmara, né? É claro que, mas o vereador tem que cumprir o seu papel. A gente sabe que na teoria tudo é bonito, na prática já é diferente, né? Tem aquele ditado, né? Já combinou com os russos, né? Isso vem da Copa de 58 lá, né? O Fiola era o técnico do Brasil. Ó, Garrincha, tu vai jogar por aqui, entra pela defesa ali, tá. Não, tudo bem, seu Fiola, mas já combinou com os russos isso? Será que eu vou poder passar? Como que faz, então, para ter um relacionamento sem ter a maioria na Câmara de Vereadores? Faz junto, né? Quando eu até era uma sonhadora da possibilidade de se ter uma chapa única em Chapecó, né? Em alguns municípios a gente já teve isso. Porque se a gente chegar à conclusão de que Chapecó é a pauta, que o projeto não é da Luciane, não é um projeto pessoal de quem vai ser o deputado, de quem vai ser, mas é um projeto do que nós queremos de melhor para Chapecó, a gente consegue agregar. Sou muito do diálogo e eu acho que os vereadores que serão eleitos também querem o bem para Chapecó. E nós precisamos sentar junto. Nós vamos entender que esse é um novo momento em que a cidade vai viver e que precisa de muito diálogo. Nós vamos chamar pauta aí a questão do Moisés, que foi para o impeachment, por uma dificuldade de relacionamento. Então, o gabinete terá porta aberta, sim. E nem só o gabinete, é prefeita presente na Câmara de Vereadores. Os vereadores vão fazer parte da gestão. Vão ajudar a construir. Porque os vereadores têm muita vivência comunitária. E quando a gente fala de identificação do que é prioridade, eles são, sim, uma força desse poder local. Se você falar com os vereadores que estão fazendo campanha hoje, ele vai te dizer qual é o problema do córrego. Porque alaga e pega essa propriedade. Ele vai saber qual é o problema do posto de saúde, a vaga da creche. Ele conhece a rua que não está pavimentada. Esse vereador tem que ser um colaborador na definição da política pública. Quando as pessoas percebem, Fábio, que você está com o coração aberto, que você está fazendo de forma sincera, que você não faz duas regras para o jogo, né? Se for para o Fábio é de um jeito, se for para o colega é do outro. Quando as pessoas entendem que a regra do jogo é a mesma, que ninguém vai ser privilegiado e nem prejudicado, é possível que a gente faça um time em prol de Chapecó. E é assim que eu quero ter um relacionamento com a Câmara de Vereadores. Um relacionamento integrado, em que a Câmara ajude a discutir as propostas que são as melhores para Chapecó. Mesmo que a gente não tenha a maioria na Câmara de Vereadores, eu acho que essa questão que nós falávamos antes, a gente pode criar uma nova consciência política. Temos feito isso muito na rua, uma nova consciência política de participação, de discussão de ideias para construir o melhor. E aproveito a oportunidade para dizer, sim, o PTB tem 25 candidatos a vereadores e vote PTB, vote 14, né? Ajude a construir também essa nova forma de fazer política em Chapecó. Luciane Stobi, PTB, candidata a prefeita, tendo como vice Nilson Carnel. Temos 10 minutos agora para encerrarmos nosso bate-papo
A senhora gostaria de voltar a algum dos assuntos que foram abordados aqui na nossa entrevista de hoje? Vamos lá. Eu já estou acostumada a falar em 15 segundos, tá, gente? Olha lá, é o tempo que eu tenho na TV, então já está ficando fácil aí com 10 minutos. Primeiro, só retomar um nosso programa bem especial que está puxando aí, que é o Centro Integrado de Infância. Nós vamos priorizar a primeira infância. Vamos aproveitar o recurso do Fundeb, que vem aumentado nos próximos anos progressivamente, para investir forte em educação infantil, em educação fundamental. Centro Integrado de Infância vão abrir 24 horas na região onde tem essa demanda, especialmente da agroindústria, para atender a mãe que começa a trabalhar às 3 horas da tarde e sai perto da meia-noite e não tem onde deixar o seu filho. Vai deixar num lugar seguro, num lugar que vai respeitar o desenvolvimento do seu filho. A mãe que trabalha de diarista 3 manhãs por semana, 2 tardes, e a creche só atende ela de manhã. Então, ela vai ter atendimento de manhã e à tarde nós vamos ter a possibilidade de receber o seu filho com múltiplas atividades de contraturno para que você, mãe, possa trabalhar tranquila, não deixe seu filho na rua nem trancado em casa e mesmo assim gere renda e melhore a sua qualidade de vida. É assim que a gente faz uma Chapecó mais humana. E teremos outras modelagens do Centro Integrado de Infância, trazendo nos contraturnos atividades de teatro, a retomada aí de algumas atividades que a gente já estava esquecendo, né? Vamos desenvolver as habilidades das nossas crianças no esporte, as atividades intelectuais, a contação de história. Nós precisamos trazer o lúdico de volta para preparar as nossas crianças para o mercado de trabalho novo e para fazer gestão de relacionamento, né? Ficar longe da droga, tomar a decisão certa na vida, fazer planejamento de vida com empreendedorismo, tudo isso está dentro desse nosso grande projeto, que é o Centro Integrado de Infância. E por que na primeira infância? Porque essa é a competência do município e porque nessa fase o cérebro está mais maleável, então a gente consegue aí, no psiquismo infantil, estruturar e preparar as nossas gerações. E por isso também essa sensibilidade de mãe. Eu sou professora já também há 16 anos e quero chamar você, mulher, em especial nessa manhã. Essa minha camiseta aqui de leoa é esse chamado. A gente está fazendo uma campanha do Desperte a Leoa que está em você. Nós temos um potencial muito forte de participação comunitária. As mulheres já demonstraram que fazem excelente gestão da vida, da família, da crise. Está na hora de nós cuidar de Chapecó como cuidamos dos nossos filhos. Então, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que já aderiram a essa campanha e pedir mais do que o seu voto. Sabe como que a gente compensa a falta de tempo na televisão, a desproporção do tempo eleitoral? É quando cada um de nós entende que o peso de uma campanha política está nos ombros de cada um. Está nos meus ombros, está no ombro do Fábio. E o Fábio olhou para esse projeto e disse, eu voto 14. Então, quando o Fábio for dormir à noite, ele tem que pensar, e o que eu fiz hoje para que esse projeto de uma Chapecó mais humana, que cuide de saúde, que cuide de educação, que cuide de geração de renda, que cuide das pessoas, seja a Chapecó de 2021 em diante, a Chapecó que eu quero para mim. Eu levo o meu material de campanha no bolso, eu vou no mercado, na padaria, eu converso com as pessoas e eu vou somando 1 mais 1 e as pessoas vão construindo essa Chapecó que nós queremos. O que eu tenho de diferente para apresentar para você, eleitor, já que nós temos 7 candidaturas, né? 6 homens e 1 mulher. 100 anos de história e nunca uma mulher prefeita em Chapecó. Está na hora de nós... E eu tenho recebido muito apoio dos homens dizendo, sim, nós precisamos ter essa gestão sensibilizada, especialmente pós-Covid. Nós precisamos cuidar das pessoas que perderam pessoas, que não tiveram direito ao luto porque não conseguiram fazer o enterro. Nós precisamos cuidar das sequelas do Covid. Nós precisamos cuidar da educação. Nós precisamos fazer isso juntos. E por isso fica aqui o pedido do Vote 14. Outro critério que pode te ajudar a definir, olha para a formação. Além de ser professora há 16 anos, tenho dedicado a minha vida ao estudo, sou doutora em Direito, advogada de formação, e não estou aqui porque preciso ser prefeita, porque essa é minha carreira política. Eu estou aqui porque eu quero ser prefeita em Chapecó, para poder fazer por essa terra o melhor, para poder, repito aqui, cuidar dela como cuido do meu filho. E você, mãe que está me ouvindo, você profissional que está me ouvindo, sabe que isso é muito possível, porque dinheiro a gente já falou aqui, dinheiro a gente tem, basta a gente ter prioridade de atendimento. Como é que eu acredito numa candidata que está chegando agora?
Nunca foi candidata a vereadora, não foi candidata a prefeita. Não tem uma grande estrutura partidária. Olha para o caráter de quem te representa. E aqui eu quero dizer para ti que ontem encontrei um eleitor e ele falou, eu sei em quem eu não voto. Eu não voto em quem trocou de partido. Porque quem fica trocando de ideologia partidária não tem um núcleo duro. Eu tenho uma única filiação partidária desde os meus 16 anos de idade. Fidelidade partidária são 25 anos de filiação partidária ao PTB, que é um partido que me permite defender ideologicamente os valores da família, um partido que defende os valores do trabalho, um partido que defende o equilíbrio, que hoje é um partido que está construindo esse novo Brasil que a gente quer, com o apoio muito forte dessa defesa que nós queremos de uma administração séria, de uma administração sem corrupção. Hoje nós somos base aliada do governo Bolsonaro, o nosso deputado é vice-líder de governo, o que nos dá uma ponte muito forte para a busca de recursos. Recebemos na semana passada a presidente nacional do PTB Mulher em Chapecó, demonstrando a importância que Chapecó tem também na construção desse novo projeto. Mas dizer também que você precisa olhar para aquilo que esse candidato que está se colocando à disposição pode entregar para Chapecó. Experiência de gestão, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou uma das apaixonadas por educação e, por isso, sempre trabalhei em 2 turnos. Ora na universidade, ora trabalhando, fiz gestão de habitação, de segurança pública, do PROCON. Tenho uma experiência, já conheço a estrutura do município de Chapecó, mas tenho também uma capacidade inovadora de pensar novas formas de gestão, novos contratos possíveis de parceria. Precisamos mudar o nosso mesmo jeito de fazer, sempre igual, porque o resultado será o mesmo. Se a gente fizer de novo, o resultado vai ser o mesmo que a gente fez. E é por isso que esse modelo diferente precisa ser construído. Mas algumas pessoas se decepcionaram recentemente com o novo. Qual foi o problema do Moisés? Primeiro, não se faz governo sozinho. O Fábio falou disso antes. Eu não posso achar que tomei o poder porque fui eleito governador. Não. Chapecó é nossa. E ela precisa ser construída por todos nós. E aí nós falávamos antes da inclusão da Câmara de Vereadores, da chamada da sociedade civil, das universidades para dentro, de uma construção conjunta. Mas também de muita responsabilidade com o dinheiro público. O prefeito não pode ser cego do que está acontecendo nas secretarias. Por isso, a transparência precisa ser no computador do prefeito o movimento que está acontecendo nas secretarias. Ninguém compra nada sem que essa informação seja pública, porque ele não pode ser refém de ninguém. E quando você tem um secretariado técnico e estampada transparência do governo e responsabilidade, muita responsabilidade para com o dinheiro público. E quando você vem com uma chapa pura PTB para dizer assim, ó, eu não venho com compromissos assumidos com ninguém em particular. O meu compromisso é com Chapecó. Eu não tenho compromisso de reeleição. Isso me dá liberdade de dizer que o plano de governo vai ser implementado para a nossa Chapecó, para as nossas pessoas de Chapecó. E aí a gente consegue fazer, não o novo, o diferente. Tem coisa boa que dá para aproveitar? Tem sim. Não tem que inventar muita coisa. Eu falei antes isso, é só ser inteligente. Nós temos hoje no Brasil um conselho das cidades inteligentes, humanas, sustentáveis. Tem muita gente boa fazendo certo. A gente copia o modelo de quem faz certo, replica aqui, mostra o resultado e a população vem junto. Agora, dinheiro público não é dinheiro do prefeito. E por isso não está certo. Tá? É repugnante saber que em pleno Covid se fala de corrupção. Mas como é que a gente estanca isso? A gente mostra. Essa nota fiscal pagou esse medicamento para essa empresa. Isso tem que estar na tela do computador, tem que estar na mão do usuário como aplicativo. Você é dono do dinheiro, não é possível que você entregue o teu dinheiro para os outros fazer gestão e que você não saiba aonde está se colocando o dinheiro público. Quando tiver transparência, participação comunitária, a gente muda o jeito de fazer, a gente faz junto e nunca mais volta a ser o mesmo. Porque aí a sociedade civil toma conta da gestão. Aí as pessoas querem investir em Chapecó. Aí as pessoas querem colaborar com o Chapecó, porque elas percebem que tem regra. Elas percebem que se respeita a legislação. E mais, gente. Temos meio minuto ainda. Meio minuto. Eu nasci nessa terra. Eu construí história em Chapecó. A minha vida, tudo que eu tenho, Chapecó me deu. Eu tenho família aqui. E eu preciso construir a minha história para os meus netos olharem para trás e dizer, eu tenho orgulho da avó.
Isso precisa ser referência. Os nossos filhos, os nossos netos precisam ter referência no esporte, na política, modelo a ser seguido. Nós precisamos resgatar esse civismo, esse respeito republicano, e nós vamos fazer isso a partir de 2021. Candidato, obrigado pela presença. Gastei todo o meu tempo, mas eu quero fazer um registro aqui que não é político, né? Hoje meu pai está de aniversário, completando 71 anos de idade. E eu quero aqui registrar a minha gratidão, felicitar todos os aniversariantes desse dia, mas dizer, pai, obrigada porque tu escolheu Chapecó para ser o lugar onde eu nasci. E se o que nós temos hoje como família, uma baita estrutura familiar, eu tenho uma família maravilhosa e eu sei que você é responsável por tudo isso, recebe o meu abraço aí no seu aniversário.